Boa tarde, alunos do 8º ano A, 8º ano B e alunos do 8º ano C, alunos da professora Soelma, na Escola Municipal Paulo Ferraz. Eu e a professora Soelma, como professoras do 8º ano, combinamos de compartilhar o mesmo vídeo para as turmas de 8º ano, porque o conteúdo é o mesmo. E hoje nós vamos estudar regência nominal. O que é regência nominal? Regência nominal é a relação de dependência entre o nome e seus complementos. Os complementos, eles são introduzidos ou iniciados por preposição. Regência nominal. Regência nominal é a maneira de um nome. Quem é o nome? É o substantivo, o adjetivo ou o advérbio. Relacionar-se com seus complementos. Em geral, a relação entre o nome e seu complemento é estabelecido por uma preposição. Portanto, é justamente o conhecimento da preposição o que há de mais importante na regência nominal. Como eu já falei, a regência nominal é a maneira de um nome se relacionar com seus complementos. E quem funciona como nome? O substantivo, o adjetivo ou o advérbio. Eles são introduzidos ou iniciados por preposição. Vamos ver aqui um exemplo. Sou obediente às regras da escola. Aqui nós temos um nome. Quem é o nome? Obediente. Quem é obediente? É obediente a alguma coisa. Então, esse nome obediente, ele precisa de um complemento. Sou obediente a quê? As regras da escola. Sou obediente às regras da escola. O nome obediente aqui precisou de um complemento. Um complemento com auxílio de preposição. Esse as aqui é uma preposição. Obediente, nós chamamos de termo regente. Aqui é o termo regente. O complemento do nome, ele é chamado de complemento nominal. E o complemento nominal é o termo regido. Entenderam este exemplo? Sou obediente é um nome que precisou de um complemento introduzido por uma preposição. O complemento que o nome recebeu é chamado de complemento nominal. Antes de começar a estudar a regência nominal, vamos relembrar as preposições. O que são as preposições? Preposição é uma classe de palavra invariável. Por que é classe de palavra invariável? Porque a preposição ela não muda. Sempre, em qualquer situação, em qualquer circunstância, ela será preposição. E a preposição, ela tem a função de ligar palavras na frase, no texto. Classificação das preposições. As preposições está dividida em essenciais e preposições
acidentais. O que são preposições essenciais? São aquelas que só aparecem na língua propriamente como preposição, sem outra função. Ela sempre vai funcionar como preposição. São preposições essenciais. Eu quero fazer aqui uma observação para vocês sobre essas preposições essenciais, que são as preposições que não mudam. A única função que elas têm é a função de preposição. As preposições essenciais, elas são 18. E é importante vocês aprenderem essas preposições. Por que vocês devem aprender as preposições? Porque no nosso estudo gramatical, principalmente da regência nominal ou da regência verbal, é necessário que vocês conheçam as preposições. Então, uma forma de vocês memorizar com mais facilidade as preposições é vocês aprender as preposições em ordem alfabética. Aqui, ó, eu vou ler as preposições para vocês. A preposição a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por ou per, sem, sob, sobre e traz. E ainda tem uma observação aqui sobre esse traz. Olha, o traz, acentuado com S, ele é preposição. O traz com Z, ele é verbo. Observem aqui que fica mais fácil de aprender as preposições, você aprendendo na ordem alfabética. Observe que elas seguiram aqui uma ordem, que é a ordem alfabética. Exemplos aqui com preposição. Farei o trabalho com você. Aqui nesse exemplo, a preposição é com. A preposição aqui, ela tem a função de ligar o nome trabalho ao nome substantivo. Ao nome você, aliás, desculpem. Trabalho é um substantivo e você é um pronome de tratamento. Então, aqui vocês viram o exemplo, farei o trabalho com você, aqui eu destaquei a preposição com, aqui é uma preposição essencial, e aqui nesse exemplo, ela ligou o nome trabalho, que é um substantivo, ao nome você, e você aqui é um pronome. O outro exemplo. Colarei os cartazes com fita adesiva. Aqui também nós temos uma preposição essencial, que é a preposição com, e ela tem a função de ligar o nome cartazes, que é um substantivo, ao nome fita, que também é um substantivo. Aqui é só para vocês entenderem que a preposição dentro da frase ou do texto, ela tem essa função de ligar palavras. Preposições acidentais. As preposições acidentais são aquelas que não possuem originalmente a função de preposição, mas pode acabar exercendo essa função em determinados contextos.
Essas preposições essenciais, como o nome já diz, acidentais, às vezes ela pode funcionar como preposição. Às vezes, nem sempre. Acidentalmente, às vezes, ela pode funcionar como preposição, dependendo do contexto, da situação, da circunstância em que ela é empregada. Aqui eu coloquei como exemplo de preposições acidentais: afora, como, conforme, durante, exceto, feito, fora, mediante, salvo, segundo, visto, entre e outras. Um exemplo: fora eu, todos foram bem. Aqui o exemplo da preposição acidental é fora. Aqui nesse contexto, essa palavra fora, ela está empregada como preposição acidental. No estudo da regência nominal, é preciso levar em conta que vários nomes apresentam exatamente o mesmo regime dos verbos que derivam. Conhecer o regime de um verbo significa, nesses casos, conhecer o regime dos nomes cognatos. O que são nomes cognatos? São nomes que pertencem à mesma família de palavras. Eles são chamados de nomes cognatos. Observe o exemplo. O verbo obedecer e os nomes correspondentes, todos regem complementos introduzidos pela preposição a. Então, aqui, ó, o verbo obedecer e os nomes correspondentes ao verbo obedecer, todos são introduzidos pela preposição a. Aqui eu coloquei o exemplo: obedecer a algo ou a alguém. Aqui, obedecer é um verbo. Quem obedece, obedece a algo ou a alguém. Então, aqui nós vamos colocar a preposição a. Obediente a algo ou a alguém. Aqui, obediente já é um nome. E esse nome também ele é regido pela preposição a. Quem é obediente é obediente a algo ou a alguém. Só relembrando aqui, o verbo obedecer, os nomes correspondentes, todos regem complementos introduzidos pela preposição a, que foi o que aconteceu aqui com o verbo obedecer e o nome obediente. Todos são introduzidos pela preposição a. Apresentamos a seguir vários nomes, acompanhados da preposição ou preposições que os regem. Observe-os atentamente e procure, sempre que possível, associar esses nomes entre si ou algum verbo cuja regência você conhece. Aqui eu coloquei o exemplo de regência nominal, alguns exemplos. Coloquei favorável. Favorável a que alguma coisa. Apto. Apto a que alguma coisa, a fazer alguma coisa. Livre de, sedento de, intolerante com, compatível com, interesse em, perito em, mal para. Aí eu coloquei o exemplo. Pronto para. Ele está pronto para realizar a entrega. Aqui nós temos a preposição para. E aqui nós temos um nome. Quem está pronto? Quem está pronto para realizar alguma coisa, fazer alguma coisa. Então, pronto é o nome
e ele precisou de um complemento introduzido por uma preposição. Ele está pronto para quê? Para realizar a entrega. E nós temos um complemento nominal introduzido pela preposição para. O nome é chamado de termo regente e o complemento nominal é chamado de termo regido. Respeito por, responsável por. Sou responsável por. Quem é responsável? É responsável por fazer alguma coisa. Se você colocar a frase sou responsável, a frase vai estar incompleta. Ela vai precisar de um complemento. E este complemento ele é iniciado por uma preposição. Então, responsável é o nome. E por fazer o trabalho é o complemento nominal. E esse complemento nominal é chamado de regência nominal. Então, aqui, vamos aqui voltar atrás um pouquinho. Favorável a, apto a. Esses nomes, eles vão exigir a preposição a. Livre de, sedento de. Intolerante com, compatível com. Interesse em, perito em. Mal para, pronto para, respeito por e responsável por. Quando vocês estiver com alguma dúvida relacionada ao uso da regência nominal, vocês podem voltar a esse vídeo para rever quais são as preposições que vocês podem usar em determinados exemplos. Regência nominal com preposição. A regência nominal ocorre quando o nome necessita obrigatoriamente de uma preposição para se ligar ao seu complemento nominal, como eu já falei. A regência nominal ocorre quando o nome necessita obrigatoriamente de uma preposição para se ligar ao seu complemento nominal, ou seja, a relação entre o nome e o seu complemento. Exemplos de regência nominal com preposição. Aqui eu coloquei, sempre tive muito medo de baratas. Aqui, o nome é medo. Quem tem medo de alguma coisa. Sempre tive medo de quê? De baratas. Então, o complemento nominal é de barata. É um complemento introduzido pela preposição de. Seu pai está furioso com você. Quem está furioso com alguma coisa. Então, furioso é o nome, com é a preposição que vai introduzir o complemento nominal com você. Aqui é o complemento nominal. Sinto-me grato a todos. Sinto-me grato a quê? Ou a quem? A todos. Então, grato é o nome. A é a preposição que vai introduzir o complemento nominal a todos. Aqui é a preposição, aqui é o complemento nominal. O nome é chamado de termo regente e o complemento nominal de termo regido. Vamos aqui. As preposições mais utilizadas na regência nominal são também. As preposições essenciais, elas são 18. Mas tem umas preposições que são mais utilizadas na regência nominal,
que são elas: a preposição a, de, com, em, para e por. Aqui são as regências, as preposições mais utilizadas na regência nominal. A preposição a, anterior a, contrário a, equivalente a. Preposição de, capaz de, digno de, incapaz de. Aqui são os casos. Aqui são empregadas as preposições. Preposição com, impaciente com, cuidadoso com, descontente com. A preposição em, negligente em, versado em e parco em. A preposição para, essencial para, próprio para, apto para. Preposição por, admiração por, ansioso por e devoção por. Aqui são as preposições mais utilizadas e são os exemplos em que elas são empregadas com mais frequência. Então, terminou a nossa aula. Quando você tiver alguma dúvida, pode voltar, assistir esse vídeo novamente. Também esse conteúdo está no livro do aluno. Quero desejar a vocês um bom final de semana, cheio de harmonia, saúde a todas vocês. Fiquem com Deus.